questão da legalidade dele. E, como a Delegacia Geral também tem um estudo a respeito dessa questão dos subsídios, o doutor Gilson também vai falar por 10 minutos. E depois nós vamos abrir para o plenário se manifestar a respeito da matéria, e cada um terá cerca de 3 minutos para poder falar. E, assim que todos se manifestarem, a gente vai para as considerações finais. Vocês querem se colocar na questão dessa lógica de funcionamento da reunião, da audiência? Está correto? Então, eu peço para o doutor Arcanjo, então, começar a sua fala. Boa tarde a todos e a todas. Meus cumprimentos ao deputado Reis, pelo trabalho na Frente Parlamentar em defesa da Polícia Civil. Meus cumprimentos também ao doutor Gilson, delegado adjunto. Quero cumprimentar todos os policiais civis, representantes das categorias de policiais, investigadores, agentes, delegados de polícia. E até falar um pouquinho da minha experiência antes de falar do projeto propriamente dito. Eu sou professor de Direito Processual Penal. Eu sou advogado criminalista há 23 anos. Convivo com os policiais civis e o meu dia a dia é visitar delegacias para pedir uma vista, para acompanhar uma vítima, uma testemunha ou investigado. E fui construindo ao longo do tempo uma imagem sobre a instituição, diferente daquela que eu encontrei nos livros. A prática é muito diferente e desafiadora, não só para o advogado criminalista, que pede o tempo todo, vai lá, perturba o escrivão, preciso ver, o escrivão está de férias, está trancado no armário em inquérito físico ainda, né? Tem alguns físicos, nós vivemos ainda essa transição. E muitas vezes eu encontro uma polícia desestruturada, desvalorizada, policiais desmotivados. Um episódio que marcou a minha vida visitando uma unidade policial foi quando eu encontrei um escrivão de polícia com o braço engessado. Eu fiquei curioso com aquilo, né? Ele digitando com uma mão só. E perguntei por que ele não tirou uma licença médica, que é direito dele. Ele falou, doutor, se eu sair, não tem ninguém para me substituir, isso aqui vai só piorar. Está vendo essas pilhas aqui, de inquéritos? Elas vão dobrar ou triplicar, dependendo do tempo de licença, que eu vou gozar. E com isso, eu vou falar um pouquinho com vocês da minha visão agora de acadêmico, estudioso do direito penal e processual penal, do papel da Polícia Judiciária, da Polícia Civil do Estado de São Paulo. A Constituição, lá no artigo 144, quando ela atribui à Polícia Civil o papel de apurar as infrações penais e as respectivas autoria, coautoria e até participação, ela lhe atribui uma missão especial no sistema constitucional. Uma missão que visa não só colher uma prova para o Ministério Público acusar, mas também, eventualmente, evitar que um inocente seja acusado indevidamente. O inquérito policial, ele serve de filtro. Ele evita uma acusação sem custo-benefício. E não fui eu que inventei isso, tá? Eu li nos livros. Mas quais livros? E eu falo dos livros e os autores, porque é preciso valorizar a carreira policial, começando pelo próprio policial. O policial precisa entender que a missão dele é essencial à democracia. Ele precisa entender que a missão dele é fundamental para uma sociedade como a nossa. E ele só vai entender isso quando ele descobrir que nós, da academia, também valorizamos demais a atividade policial. Busquem nos arquivos das associações, da Academia de Polícia. Participei por um período com o Dr. Tabajara Novasi, do Centro de Direitos Humanos e Segurança Pública, lá da Cadepol. Em 2006, faz tempo já, né? E uma das principais preocupações era
o papel da instituição no Estado Democrático de Direito. O que fazer, como fazer e como que nós podemos construir uma polícia mais eficiente, que seja reconhecida pela sociedade como democrática, porque é, e que receba um salário digno com a sua atividade. Me parece que esse é o maior problema, e aí o deputado Reis teve essa preocupação em pensar a política sob a ótica constitucional. E aí eu volto lá no 144 da Constituição, no parágrafo 9º, ela remete à remuneração da polícia ao artigo 39, parágrafo 4º. E por que faz essa remessa e não escreve expressamente? Né? Qual foi a ideia do Constituinte em falar que a polícia tem que ser remunerada por subsídio? Simplesmente porque o Constituinte disse a polícia judiciária, a polícia civil, ou melhor, as polícias civis, elas são essenciais à justiça. Não se concretiza a justiça sem uma polícia judiciária forte, eficiente e motivada. E a motivação do policial vem por estrutura, armamento, viaturas adequadas, o local de trabalho adequado e também, ou principalmente, por uma remuneração justa. Se vocês são tão importantes para a sociedade, por que o Estado paga tão mal? Sempre me perguntei isso. Qual que é o sentido de pagar tão mal um policial? Se ele é tão importante para mim, enquanto membro da sociedade. Gera uma frustração. Acontece que a sociedade não enxerga isso. E me parece que o policial tem que ser um super-herói, inclusive sobreviver com salário, que, com todo respeito, gente, nunca foi digno. Desde quando eu comecei a advogar, ou melhor, desde quando eu fazia estágio. E mais, se vocês pararem para pensar, muita gente não fica na polícia, tem uma alta rotatividade pela baixa remuneração. Caramba, mas professor, o senhor não é integrante da polícia, da carreira de polícia judiciária, e tem essa visão? Eu tenho porque eu fui estudar inquérito policial. Minha dissertação de mestrado foi sobre o investigado no inquérito policial. E eu fui entender a história da polícia. Por que a polícia é judiciária? Às vezes nós não temos nem essa resposta, por uma questão cultural, luso-brasileira. Então o judiciário investigava no passado, a população cresceu, não dava conta das investigações criminais, foi preciso delegar alguém. Surge a carreira de delegado de polícia dessa forma. Ele é delegado de quem? Do Poder Judiciário. E aí vou falar mais uma frase que não é minha, do Sérgio Marcos de Moraes Pitombo. O professor Pitombo foi um grande estudioso da polícia judiciária e do inquérito policial. Eu fui aluno dele, tive sorte de ser aluno dele na fase final da vida. E o professor Pitombo falava, o delegado é o juiz na rua. O delegado é que tem o contato, o primeiro contato com a testemunha, com a vítima, com a prova. E quando eu falo delegado, é a instituição policial, né? Eu falo delegado porque ele recebeu essa delegação do Poder Judiciário. Mas é a instituição policial que representa o Poder Judiciário na rua. Aliás, o Supremo Tribunal Federal, na semana passada, fechou a questão do juiz das garantias. Eu não sei se acompanharam. E existia uma discussão em relação ao papel da polícia, do juiz, nessa fase investigatória, né? E se o Ministério Público seria um grande protagonista ou não. O Supremo disse não, o nosso sistema não mudou. Embora o sistema processual penal seja acusatório, a coleta da prova, eu estou chamando de prova, ainda que o código fale em elementos informativos, lá no 155 do CPP, mas eu falo prova porque essencialmente é prova. Quando você ouve uma pessoa, quando você interroga um indiciado, o quanto isso é importante, o quanto isso reflete na reconstrução histórica de um fato,
que é extremamente importante lá para o juiz. Sem a polícia judiciária, não se reconstrói historicamente esse fato que é levado a julgamento. O que nós fazemos, então, no inquérito policial? Todos, advogados, policiais, o que nós fazemos? Reconstruímos um fato que pode ser criminoso ou não. Nós contamos uma história. O inquérito policial é um livro de história, que é remetido depois para o judiciário. E já tentaram por várias vezes jogar na lata do lixo o inquérito policial. Pela reforma lá proposta em 2001, a professora Ada era presidente, ela queria que o inquérito não fosse levado à fase judicial, processual. E que o trabalho da polícia fosse descartado, para que se renovasse, ou melhor, se colhesse a prova como se nada daquilo que a polícia fez existisse, exceto aquelas provas irrepetíveis, né, que não podem ser renovadas, um documento foi juntado, um exame pericial. Mas isso não passou. Aí, em 2008, quando a lei foi aprovada e alteraram o Código de Processo Penal, modificaram a redação do 155, colocaram a palavrinha lá, exclusivamente. Então, o juiz não pode fundamentar a decisão dele, a sentença penal, por exemplo, condenatória, exclusivamente em elementos colhidos pela polícia. E que elementos são esses? São aqueles que são renováveis, né? Depoimentos, versões, devem ser renovadas em juízo. Mas, se um depoimento de uma testemunha que não compareceu lá em juízo convergir com um elemento de prova, isso vale. Ou seja, a polícia judiciária continua formando o conjunto probatório. E eu fiz essa introdução para que vocês entendam o quanto vocês são importantes para nós, sociedade. Nem vou me estender, porque senão eu ficaria até amanhã falando da importância da polícia. Ela é muito importante. Por isso que cada representante aqui é fundamental para que tenha uma polícia forte, uma polícia respeitada, e que se faça um trabalho de conscientização do quanto eles são importantes, cada um na sua atividade. O escrivão, o investigador, o agente, o delegado, são fundamentais para que se faça um processo penal seguro, para que se faça um processo penal eficiente e democrático. E agora, falando um pouco sobre o projeto de lei, eu esqueci meu óculos, acho que eu perdi no gabinete do deputado. Mas eu vou fazer um esforço aqui para olhar alguns dispositivos, mas eu tenho na memória parte do conteúdo em relação ao que foi proposto pelo deputado Reis. A primeira ideia era estabelecer uma remuneração justa. E aí, conforme o mandamento constitucional, se a polícia é essencial à justiça ao lado da defensoria pública, ao lado das advocacias públicas, se ela é essencial também ao lado do Ministério Público, por que nós não vamos estabelecer uma remuneração? Obrigado. Obrigado, Ícaro. Uma remuneração digna. Por que nós não vamos, então, equiparar os quadros policiais, conforme manda a Constituição, lá está desde 88, nós não atendemos até hoje, num projeto de lei. Esse era o nosso desafio. E aí o Reis aceitou esse desafio discutindo com vocês qual seria o cenário ideal. E se estabeleceu um critério de remuneração que, ao meu ver, é muito justo. Pela primeira vez eu vi uma ideia de valorização do policial. Enquanto pessoa, ele tem que pagar a conta, todo mundo paga a conta. Só que o subsídio ele tem vantagens e desvantagens. A principal vantagem é se estabelecer um patamar digno, razoável, adequado, você realmente não precisa esperar 5 anos para receber a licença-prêmio, né, o quinquênio. Receber em pecúnia. Eu falo isso porque eu sou funcionário público também. Eu sou professor de carreira de uma faculdade pública, uma autarquia municipal. Legal, obrigado. E lá, a gente espera 5 anos para receber o quinquênio para pagar uma conta. Um financiamento ou coisa parecida. Então, a iniciativa, se aprovada, ela nos dará dignidade enquanto instituição policial. E aí agora,
tecendo mais alguns comentários, o artigo 3º ele não prevê nenhum prejuízo, na verdade, ele garante que ninguém será rebaixado. Então, as classes são mantidas, cada uma das respectivas classes. A ideia eu achei sensacional. Em relação ao artigo 4º, eu discuti com alguns policiais antes de vir para cá, queria ouvir a opinião. Talvez tenha alguma dúvida em relação a eventuais benefícios que não estão expressamente previstos no artigo 4º. Por exemplo, policiais que acumulam funções em outras delegacias, delegados que acumulam também funções em mais de uma delegacia. Eu sou titular da delegacia A e B, especialmente no interior de São Paulo. Falta efetivo, e é preciso você suprir essa falta de efetivo remunerando alguém de forma complementar. O sujeito vai trabalhar mais, vai trabalhar dobrado, e nada mais justo que ele receba dobrado. E aí a dúvida que surgiu é, será que isso caracterizaria uma função pública lá do inciso 4, né? Ou melhor, do inciso 3, uma função gratificada? Particularmente entendo que é uma função gratificada. Por quê? Quando a Constituição permite a criação de função gratificada? Quando não se exige, ou melhor, quando não se justifica criar um novo cargo, porque os cargos são criados por lei. Então, olha, criar um cargo para acumular essas 2 delegacias que têm uma demanda média é desnecessário. Então, dá para acumular, mas você precisa gratificar esse que vai trabalhar mais, é uma função gratificada. Então, ainda que não fale diretamente... Qual a expressão, EG? Quando acumula 2 delegacias? Do GAT. Isso, gratificação do acúmulo de titularidade. Ainda que não preveja expressamente, está protegida pelo artigo 4º, inciso 3º. Outro ponto que pode suscitar alguma dúvida em relação à carreira da polícia técnico-científica. Ela também foi contemplada pelo projeto. Então, os médicos legistas, os peritos criminais e os agentes também foram contemplados. Quanto ao vício de iniciativa, não enxergo o vício de iniciativa, uma vez que ela é concorrente em relação à reestruturação da carreira. E sem exceder o meu tempo, se eu já não excedi, Rodrigo, eu gostaria muito que a menor classe ela recebesse esse salário digno de 15 mil, 12 mil, 14 mil. É o mínimo necessário para que você possa viver num país com tanta desigualdade e com custo tão alto de vida. Então, eu fico à disposição da mesa, do deputado, e de vocês também, se tiverem alguma dúvida ou se quiserem fazer algum questionamento. Obrigado. Muito obrigado, doutor Arcanjo. O projeto ele ainda não foi apreciado pela CCJ, ele ainda está na fase de que pode receber, né, aperfeiçoamento. Né? Pode receber propostas que visem aperfeiçoá-lo. Aí as propostas que surgem aqui, nós vamos encaminhar para o relator fazer o seu voto complementar, o seu voto substitutivo, né? O voto em separado, para que ele possa passar na CCJ. Né? Então, mesmo depois na CCJ, ainda poderá ser objeto de recebimento de emendas. Né? Então, essa é a fase. Eu passo a palavra, então, para o doutor Gilson. Acho que o microfone ali está... Acho que está funcionando. Só um teste. Não pede para o... tem... Som. Muito bem. Então, pedir para o doutor Gilson, que vai também falar, porque nós já discutimos uns dias atrás sobre isso, sobre essa questão do subsídio, e também é uma ideia que polariza na cúpula da Polícia Civil,
né? E nós achamos por bem protocolar o projeto para estimular o debate e nesse entendimento de que, quando se trata de subsídio, a gente tem que nivelar a régua por cima, né? Porque não tem quinquênio, não tem sexta parte, então não dá para você começar do padrão que nós temos hoje, né? Então você tem que ser um subsídio, e observando outras polícias no Brasil que também recebem por subsídio. Depois eu vou pedir para o Icaro passar a relação de estados das polícias que recebem por subsídio, né? Ele sempre é nivelado por cima. Então, por favor, doutor Gilson, tem a palavra. Boa noite. Funcionando? Estão me ouvindo? Ok. Obrigado, deputado. Boa noite a todos. Acho que uma boa parte dos policiais eu conheço. Né? Falo, acho que em nome de todos, do Jarim. Né, Jarim? Mas obrigado, deputado, pelo convite. Tá? Externo aqui, conversei com o nosso secretário, com o delegado-geral, ele pede para lhe agradecer o convite. Tá? E o nosso ponto de vista é fazer algumas observações, tá? E o atual ponto de gestão das nossas atividades. Nós elaboramos 2 propostas, tá? Elas estão concluídas no âmbito da Delegacia Geral, pendente de alguns pequenos ajustes, e nós trabalhamos em 2 vertentes. Tá? Uma é um projeto de reestruturação das carreiras policiais, mantendo o atual sistema de retribuição dos policiais civis, mas, ao mesmo tempo, também apresentamos uma alternativa para uma decisão superior, que é a criação do subsídio. Tá? O deputado, nós já conversamos há bastante tempo, né? Mesmo antes do deputado assumir a legislatura, né? Nós já vínhamos discutindo polícia, como também vínhamos discutindo com todas as entidades de classe. Tá? Mas algumas diferenças, algumas divergências técnicas, mas no ponto principal, e esse é o nosso objetivo, é efetivamente a justa remuneração para os policiais civis. Tá? A preocupação inicial que nós tivemos, e quando o senhor elaborou o projeto e o apresentou, o que nos deixou satisfeito é o fato de que os valores de retribuição colocados, eles vêm ao encontro da nossa perspectiva. A grande preocupação que a Delegacia Geral de Polícia tem é, ao nós estabelecermos o subsídio, ele ser definido por um valor médio dos policiais civis, que é um tema completo. Então, nós entendemos que, optando pelo subsídio, e é positivo nesse sentido, o importante é que nós, ao fazermos uma análise do tempo de permanência de um policial na instituição, e a Polícia Civil tem uma particularidade muito diferente da Polícia Militar. Tá? Os nossos policiais chegam a amealhar em torno de 8 a 9 quinquênios. Tá? E nós temos policiais que caminham por força da Constituição, que permite ficar até os 75 anos. Alguns policiais conseguirão amealhar 11 quinquênios. Tá? Alguns muito poucos. Mas, na média, deputado, é entre 8 e 9 quinquênios. Qual que era a nossa preocupação? Que, ao se estabelecer o sistema de retribuição por subsídio, que não fosse feito pela média. Os senhores todos conhecem a Lei 1354, que trata da aposentadoria. Ela define que o policial civil pode se aposentar com 30 anos. As mulheres com 25, mais um critério de idade. Estou dizendo que tem muitas regras dentro dessa lei, mas, na média, é isto. Então, o que nos preocuparia, deputado, é estabelecer a remuneração por subsídio, levando em conta a média de permanência para o direito de aposentação, que seriam os 30 anos. 30 anos, se nós dividirmos por 5, nossa retribuição é por quinquênio, nós teríamos o quê? 6 quinquênios. Tá? Então, a perspectiva do projeto do deputado é mais ou menos idêntica, guarda uma grande similaridade com o nosso, que nós entendemos que o teto dentro das carreiras deve prever a possibilidade de uma remuneração por subsídio da última classe, que é a classe especial, levando em conta pelo menos 10 quinquênios. Então, nós fizemos algumas projeções, todos aqui sabem como é que funciona o nosso hoje sistema de retribuição. É o padrão, 100% de RETP, quinquênio e sexta parte. Então, os nossos cálculos, eles realmente vão ao encontro com esses tetos remuneratórios.
o que nos preocuparia muito é, concluída a proposta da Polícia Civil, ela ser modificada em outras instâncias do governo para considerar como uma média de retribuição 6 quinquênios. Então, isso ocorre de uma maneira muito prática. Quem está no início de carreira, num primeiro momento, experimenta um aumento substancial. Tá? Mas, a cada 5 anos, ele deixa de ter um aumento percentual no seu salário. E ele faz uma estagnação. No âmbito de retribuição, nos cálculos atuariais que são feitos, para o governo é interessante o subsídio, porque o senhor deixa de ter o crescimento vegetativo da folha. Tá? Então, a defesa institucional, que é a proposta já concluída, ela tem por simetria os mesmos cálculos que o senhor apresenta. Ou seja, que o subsídio possa ser calculado pelo máximo possível que o indivíduo tenha como perspectiva ficar na instituição, e não simplesmente os 30 anos. Se os senhores, aqueles que foram estudar o regime de subsídio, alguns cálculos são feitos desta forma. Quanto tempo o policial tem direito ou ele deve permanecer para aposentar? São 30 anos? Então eu pego o salário dele, calculo 6 quinquênios e encerro. E isso não é uma realidade na polícia. Então o que ocorre? Aquilo que poderia, num primeiro momento, ser benéfico para o policial, alguns anos depois, vai se revelar uma grande tragédia. Tá? Então, a instituição, a área técnica da polícia, a Delegacia Geral, ela não tem nenhuma restrição do ponto de vista técnico e por motivação estrutural quanto ao subsídio. O que nos preocupa efetivamente, as tabelas que são apresentadas no projeto do deputado, elas são até um pouco mais generosas do que o cálculo que inicialmente nós fizemos. Tá? Então, o projeto para nós, do ponto de vista, deputado, tem toda a adequação. Conversei rapidamente agora com o deputado, nós pretendemos e vamos ousar algumas pequenas modificações, né? Fazer uma inclusão no sistema para que, a partir de agora, todo policial civil tenha curso superior, tá? Para o ingresso nas carreiras, mantendo aqueles que não, ou quando ingressaram, não tinham essa formação, sem qualquer perda de benefício. Né? Eu vi aqui, deputado, que acho que o senhor falou o Becker, né? Que fez uma proposta, uma emenda, e também nós vamos ousar apresentar para o senhor uma junção de algumas carreiras. Né? Então, nós entendemos, por exemplo, a carreira de auxiliar de papiloscopista. Tá? É a mesma atividade que exerce o próprio papiloscopista. Então, o objetivo é fazer uma junção dessas carreiras. A mesma questão em relação aos agentes policiais, nos quais agora está incluído a carreira de carcereiro. A nossa perspectiva é numa valorização institucional para que os agentes policiais passem a figurar como investigadores de polícia. Então, do ponto de vista técnico da instituição, nós teríamos delegados, escrivães, investigadores e papiloscopistas. Nós diminuiríamos, e hoje administrar, incluindo a superintendência, são 13 carreiras. Então, a perspectiva é que nós passamos a ter 7. Isso é muito mais fácil administrar, estabelecer regras de atribuição de funções, tá? O próprio treinamento, se for necessário, mas ter uma visão mais enxuta e institucional, exatamente com o objetivo de fortalecimento. Tá? Essa é a nossa visão em linhas gerais. E se o senhor me permite, tá? Quando nós falamos de gratificação, já encontra-se na área jurídica do governo a criação da gratificação por acúmulo de atividade. Se é um ponto de vista pessoal, ele se tornou institucional, é absolutamente injusto o delegado de polícia receber a gratificação por acúmulo de titularidade e os que estão integrando a sua equipe nada recebem. Não recebe diária, não recebe absolutamente nada e tem as mesmas atribuições e né, o mesmo tipo de trabalho. Tá? Então, a nossa ideia, deputado, é oferecer uma emenda, tá, para deixar bem específico a inclusão no subsídio de 2 gratificações. A gratificação por acúmulo de titularidade, que já existe,
E, em passando o atual projeto de lei que já foi encaminhado nas instâncias internas, nós criarmos a gratificação por acúmulo de atividade. Isso significa dizer o seguinte: enquanto a instituição não conseguir prover os seus cargos, tá? Isso é um fato, hoje nós temos aproximadamente, deputado, 33% de defasagem entre as 13 carreiras existentes, né? Tem um quadro de concursos em andamento, mas, independente disso, a nossa ideia é exatamente essa. Enquanto não providos todos os cargos e que as unidades não tenham funcionários em quantidade razoável e suficiente, pelo menos é justo uma retribuição para todos os integrantes do que nós chamamos de gratificação por acúmulo de atividade, o que diverge da titularidade, mas a remuneração é idêntica. Ela será de 50% do valor do subsídio. Hoje ela representa 100% para os delegados do que ele recebe do padrão. Então, só fazer uma modificação. Acho que, então, em linhas gerais, deputado, acho que era essa a ideia, e são outros critérios técnicos que nós vamos colocar, tá? Mas, em linhas gerais, há essa visão positiva em consonância com a proposta que o senhor nos apresenta. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Gilson, a sua exposição. Agora nós vamos abrir para a mesa. A mesa ela tem um microfone, esses microfones estão todos ligados. Vocês pegam o microfone, falam a instituição e poderão, então, fazer a fala, o entendimento sobre o que se refere ao subsídio, a esse projeto 106 de 2023, que nós protocolamos aqui nessa Casa de Leis. Podemos começar aqui do Jarim e vai seguindo todos que estiverem presentes aqui para tecer os seus comentários. E eu vou pedir para o Rodrigo, que é o meu assessor técnico, para, a hora que tiver faltando um minuto, para que todos possam falar. Boa tarde, deputado Reis. Boa tarde, doutor Gilson, delegado-geral de Polícia Adjunto. Boa tarde, doutor Arcanjo. Boa tarde a todos os colegas, lógico. É preocupante saber que a nossa Constituição data de 1988, portanto, há 35 anos, e a emenda constitucional a emenda constitucional número... Um pouquinho mais pertinho. Ok. Enfim, a emenda constitucional, que eu não me recordo o número agora, de 1998, acresceu o parágrafo 9º no artigo 144, determinando que a remuneração dos policiais civis se fizesse através de subsídio. O subsídio, como todos nós sabemos, é destinado às carreiras típicas de Estado. Não é à toa, deputado Reis, que a Constituição do Estado de São Paulo faz uma deferência ao policial civil, tratando-o como servidor público especial. Mas nem por isso o governo do Estado se preocupou até agora em resolver esta questão do subsídio. Portanto, esta reunião de hoje nos enche de esperança, na medida em que, por essa iniciativa de Vossa Excelência e pela feliz iniciativa de trazer aqui o doutor Gilson César Pereira da Silveira, que, como se sabe, foi o diretor do DAP por vários anos, se
informou, se enfronhou de toda a extensa legislação que nos rege. E agora exerce o cargo de delegado-geral de polícia adjunto, a quem está afeta esta questão administrativa que rege toda a instituição policial civil. Conclusão? Acho que o reforço que o doutor Arcanjo nos trouxe aqui também é muito válido e, com certeza, os colegas que me sucederão na fala trarão mais elementos que encorajem, que façam com que o senhor leve à frente o seu projeto de lei complementar, que, com certeza, com a ajuda que o doutor Gilson está se propondo a dar, será vitorioso. É só. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Jarim. Primeiramente, boa tarde para todos na composição da mesa. Quero agradecer ao Reis pelo convite, a todos os colegas aqui presentes. Só para a taquigrafia registrar, você fala o nome e a instituição. Tá bom. Monteiro, secretário-geral do Citraspesp, Sindicato dos Trabalhadores na área da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Na verdade, estou aqui representando o presidente Alberto Sabino, que está em outro compromisso. Eu só tinha uma dúvida, até para o doutor Gilson falou, sobre a questão da reestruturação da carreira da Polícia Civil. E hoje o nosso sindicato, a gente está ali com os fotógrafos, técnico pericial, os desenhistas e os auxiliares de necrópsia. Aonde esse pessoal vão ser alocados dentro dessa estruturação, que eu fiquei essa dúvida, tá bom? Se não for, era uma dúvida que eu tenho. E os demais estamos à disposição, o sindicato está à disposição para qualquer... somar, né? Aqui agregar demais colegas da carreira. Obrigado. E passo a palavra para o Xavier. Boa tarde. Eu sou João Xavier Fernandes, presidente do Sindicato dos Escrivães de Polícia do Estado de São Paulo. Eu vou ser bem breve, porque a gente não pode perder tempo. Eu quero cumprimentar aí o deputado Reis pela apresentação do projeto, o doutor Arcanjo, que eu admirei aí as suas palavras, e diria com toda a licença do Reis e do Arcanjo, eu tenho uma admiração especial pelo doutor Gilson. Aprendi a admirá-lo porque eu estou no sindicato há muito tempo. Todo mundo sabe disso, né? O terceiro ou quarto mandato. E quando houve a reunião com o secretário da Segurança Pública, ele determinou para que eu fosse convidado. Acredito eu, todos os representantes das outras categorias policiais. Isso se chama democracia. Isso se chama respeito. E nós já tivemos lá conversando com ele, o Jarim, o Renato Del Moura, e eu quero pedir escusa, porque hoje eu tinha lá um encontro de novo, eu tinha um compromisso com ele, mas por infelicidade não consegui imprimir um documento lá e eu atrasei. Quando eu liguei às 11 horas, ele já não estava mais. Mas eu quero me pedir desculpa, doutor. E eu deixei o recado lá para... Marise, né? Para que eu abrisse espaço na sua valiosa agenda, né? Que nós vamos voltar. Com relação à discussão aí do mérito do projeto, eu vou dizer dessa forma. Eu tenho plena consciência e convicção que quando há vontade política, né? Para atender bem o funcionalismo, fortalecer o Estado, né? O governo apresenta a sua proposta.
E tenho conversado com os colegas aqui, o Rebouças, o Monteiro, o Jarim, são favoráveis ao subsídio. O sindicato também dos escrivães é favorável. Conclusão. Tirou da boca a palavra conclusão, certo? Agora, vamos dizer que o governo do Estado, olha, policial, a partir de agora nós vamos apresentar um projeto de aumento salarial. Não de reajuste inflacionário, mas de aumento real, acima da inflação, né? A forma de pagamento através de subsídios será bem-vinda. E nós vamos conceder um aumento, um reajuste de 250%. É isso que interessa para todos nós da Polícia Civil. Tá? E eu acredito que a vontade política do governo do Estado é tornar a Polícia Civil do Estado de São Paulo uma das melhores do Brasil e com os melhores salários. É isso aqui a gente espera do atual governo. Viu, doutor Gilson? Tá? É isso aí. Muito bem. Antes do próximo orador falar, eu quero anunciar a presença aqui do doutor Gabriel Cardoso. Doutor Gabriel Cardoso, onde está? Delegado de Polícia do Estado do Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E o investigador Adilson, os investigadores, o Adilson, Tadeu Adilson, e o Maurício. Tadeu Maurício, está aí. Muito bem, seja também bem-vindo à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, investigadores de polícia do Estado do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Sobre a questão que foi trazida aqui no projeto, questão que fala do fotógrafo, né? O artigo 6º, ele fala: as carreiras de fotógrafo, técnico pericial, auxiliar de necrópsia, desenhista, técnico pericial, carcereiro, atendente de necrotério policial e auxiliar de papiloscopista policial ficam unificados na carreira de agente policial, sujeita às mesmas remuneração dos termos do anexo 2. Essa é uma questão também que a gente vai depois ver qual a contribuição que o doutor Gilson pode trazer, a DGPAD pode trazer a respeito. Que o projeto também ele busca unificar várias carreiras, né? Nós preservamos o investigador e o escrivão, porque até do ponto de vista cultural, não dá, e histórico, né, da história da polícia, da nossa polícia, não dá para você falar, não, vai ser só a gente, né? Então, preservamos o investigador de polícia, preservamos o escrivão de polícia no curso superior. O projeto ele prevê a exigência de curso superior. Porque essa questão do curso superior foi aprovada a Lei 10.67, mas na lei orgânica não foi feita alteração. Se vocês pegar lá 207, vai ver que lá continua nível médio, né? Que o governo ele fez ali na época, o Serra acabou dando um passa-moleque na gente, né? Que até hoje não foi cumprido. Por favor, Rebouças. Boa tarde a todos e a todas. Palavras do doutor Arcanjo serviu para elucidar algumas dúvidas que nós tínhamos com relação aos direitos dos policiais. O doutor Gilson também colocando bem o que a gente luta, doutor Gilson, há muitos anos, que o único estado que contém tantas carreiras é o estado de São Paulo. 13 carreiras, 12 agora com a extinção dos carcereiros. E, geralmente, nos outros estados, doutor Arcanjo, ele tem 4 ou 5 carreiras. Isto é melhor porque enxuga o Estado e dá condições da gente poder discutir assuntos. Quanto ao subsídio, Alagoas, Tocantins, já possui o subsídio. E, como o senhor disse, está escrito aqui, né, que não há no que falar sobre vício de iniciativa, que me parece, o senhor disse que a concorrente à iniciativa, né, deve estar de subsídio. Pois certo, se eu não estiver errado, o senhor me desculpe. E que a preocupação mais do sindicato, deputado Reis, é que a gente gostaria de colocar como que se pode
chegar aos valores dos subsídios, no valor que nós queremos, né, esses valores dos salários, como é que se chegou ao subsídio. E o que mais nos preocupa é que todos os benefícios serão englobados no salário do policial civil, todos, né, os benefícios. E eu gostaria de lembrar um pouquinho a Vossa Excelência que colocar a palavra paridade, se é possível fazer uma emenda que não constou ali na paridade, fala em todos os benefícios, mas aqui em São Paulo a paridade não consta no recibo. Se aposentar, por exemplo, tem que entrar na justiça para requerer a paridade e poder receber. E também como é que fica o subsídio quando o policial está na ativa, ele se aposentar. O policial aposentado, ele terá o mesmo benefício, ou teremos um aumento normal, mas não um aumento como quem está aposentado receber um aumento melhor do que quem está aposentado. Essa dúvida que nós temos, se o aposentado vai ter os mesmos benefícios do policial ativo ao se aposentar. Conclusão. Mais alguém? Mais próximo orador? Boa tarde. Represento a doutora Jaqueline do Sindicato dos Delegados. Sou Moisés Leite Tavares. Estou na instituição há aproximadamente 25 anos. Iniciei como carcereiro, escrivão de polícia e atualmente delegado de polícia. Estou ladeado dos colegas aqui, Xavier, Rebouças, com os quais brigamos em 2008 pelo reconhecimento do nível superior para as carreiras de escrivão de polícia e investigador de polícia, a qual, infelizmente, não vem sendo cumprida até os dias de hoje, mas acreditamos que irá ser concretizada. E parabenizo a administração da Polícia Civil, que atualmente está brigando pelos policiais civis, está representando em nome do Dr. Gilson, coisa que antes nós não víamos nas fileiras. Então, quem está aqui no chão de fábrica, trabalhando nos plantões do DECAP, do DEINTER, do DEMACRO, está prestando serviço à população, dando seu sangue aqui, com toda falta de estrutura, mas que vem melhorando paulatinamente, deseja melhorias para atender bem o povo paulista. E parabenizo o deputado Reis e parabenizo o doutor Arcanjo. E lembrando que o inquérito policial não é uma peça meramente informativa, como algumas instituições quis fazer crer. O inquérito policial, dispõe lá no artigo 12 do Código de Processo Penal, servirá de base, de fundamento para a denúncia ou para a queixa-crime. Então, é uma leitura equivocada de algumas doutrinas de alguma instituição que quiseram menosprezar a figura do inquérito policial. É um instituto democrático, previsto no Estado Democrático de Direito e regulamentado na Constituição Federal pelo Congresso Nacional por ser um procedimento democrático. E foi regulamentado pelos deputados constituintes e assim quis os deputados da Assembleia Constituinte que o inquérito policial fosse aplicado no Estado Democrático de Direito de 1988. É isso, senhores. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Renato Martins, presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Santos, Simpolsan. Primeiro, enaltecer, cumprimentar a todos, enaltecer a iniciativa do deputado, cumprimentar a mesa. A primeira questão que eu colocaria, que foi trazida pelo senhor delegado adjunto, é a preocupação com a não evolução do padrão, a princípio, depois à frente. Na Justiça Federal, nas instâncias federais, eles criaram as referências entre as classes, o que talvez seria possível aperfeiçoar no projeto. Então, entre cada mudança de classe, a cada 18 meses, automaticamente uma referência de 1,2%, 1,3%, o que permitiria que não houvesse aquela preocupação que lá no final houvesse a perda da capacidade remuneratória. Registrar que o Simpolsan, ele entende
que nós tratamos dos cargos da carreira policial. Nós entendemos que todos nós fazemos parte de uma única carreira policial civil, sempre defendemos a entrada, a carreira única. Então, temos vários cargos, mas somos todos policiais. Então, não temos várias carreiras, entendemos que somos apenas uma carreira, com vários cargos. A iniciativa que vem sendo estudada pela Delegacia Geral também é interessante, de reduzir ao máximo para facilitar a administração e também coaduna com o projeto de lei orgânica nacional. Uma dúvida que eu traria, os adicionais, o professor colocou bem lá, que talvez aqui no inciso 3, a gratificação de função prevista poderia trazer, junto com o GAAT, que o delegado colocou, que já é talvez uma lei complementar também do deputado, de tentar criar a gratificação para os operacionais. O adicional de insalubridade hoje e o adicional noturno seriam contemplados no projeto de lei, ou poderíamos trazer o adicional de periculosidade para os policiais civis e o adicional noturno que nós não temos? E uma outra questão, deputado, a questão do... Quando coloca aqui no artigo, no parágrafo 1º, inciso 1 e 2, seria, em tese, juntado o salário base com o RETP. O ADPJ dos delegados vai ser eliminado. Nós também propusemos, o Simposó, a criação do AEPJ, que seria o adicional de execução de polícia judiciária. Seria criado para compor o subsídio, ou seria tudo isso eliminado? E seria só esse valor padrão de subsídio? Basicamente é isso. No mais, nós apoiamos. Acho que ninguém aqui é contra a implementação de uma justa remuneração, uma devida remuneração. Só que o projeto me parece que trata de remuneração, né? É que a Delegacia Geral já pensa em reestruturar. Se nós formos fazer acréscimo de reestruturação, também é bem-vindo também essa ideia de redução de classes. Só isso. Muito bem. E seria só esse valor padrão de subsídio. É isso. Eu estou vendo aqui no YouTube que tem várias pessoas assistindo. Então, eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, né? Acompanhando a nossa audiência aqui na Assembleia. Obrigado pela participação. Eu pergunto se desse lado, quem vai se inscrever para falar pode fazer uso dos microfones. Esse lado aqui foi bastante participativo. Agora, aqui, ó, à direita, agora é à esquerda. Por favor. Boa noite, licença. Meu nome é José Augusto, eu sou papiloscopista e estou aqui em nome da Associação dos Papiloscopistas do Estado de São Paulo. Faço cumprimento a todos aqui presentes, aos colegas da mesa, e só gostaria de fazer uma ponderação. Em frente à realidade dos papiloscopistas, a gente tem uma dificuldade muito grande aqui no Estado de São Paulo, que somente aqui em São Paulo e no Rio Grande do Norte, que nossa carreira ainda é de nível médio. Todos os outros estados se adequaram e colocaram como requisito a carreira de superior para a função de papiloscopista. E, pelo que eu vi, no projeto já tem essa adequação, então, fazer esse agradecimento a isso que foi proposto. E, na questão da diminuição de carreiras, a gente vê uma dificuldade em relação ao papiloscopista ser enquadrado em uma outra carreira devido à especificidade e algumas atribuições, por exemplo, na confecção de laudos de atendimento de local ou de laudos, por exemplo, quando tem atendimento em questão de perícia necroscópica, né? Então, a gente faz essa ponderação em relação a, se possível, a carreira de papiloscopista ainda se separada das outras carreiras e não ser unificada na carreira de investigador e escrivão, se fosse possível. Tá? Então, acho que essa é a minha colocação e agradecer a oportunidade de fala. Obrigado. Muito bem. Mais alguém? Bom, não havendo mais oradores inscritos, eu vou passar a palavra para o Dr. Gilson, depois para o Dr. Arcanjo, e aí a gente vai finalizar a nossa reunião, que eu acho que ela foi muito prática, muito não está sendo uma reunião cansativa, né? Uma reunião que vai ficando 1 hora, 2 horas, 3 horas, então ela foi uma reunião bastante objetiva, bastante prática, e aí depois que os dois falarem, eu encerro a reunião.
uma vez que não temos mais oradores para se pronunciar. Dr. Gilson, por favor. Bom, vamos lá, senhor Xavier. Amanhã cedo a gente marca um horário para o senhor dar um pulinho lá, viu? Obrigado, doutor. Tá. A minha secretária falou exatamente isso. O senhor teve um imprevisto, mas não tem problema. Tá bom. Acho que nós... Amanhã eu vou contar um segredo, qual foi o imprevisto. Hoje Tá. não pode falar. E até eu conversei com o delegado-geral hoje, falei dessa audiência pública, e se outras entidades tiverem por interesse ir até a delegacia-geral, é só fazer contato que nós ouvimos todo mundo. Tá? Então, eu conversei com algumas entidades, o que não implica que nós não possamos conversar, aliás, nós devemos conversar com todos. Tá? Sempre teremos divergências, mas é o que eu sempre falo para o meu pessoal, né, que está no dia a dia, que entre o que é desejado e o que é possível. Né? O deputado apresentou um projeto, ele é conciso, muito objetivo. Nós, no nosso dia a dia, o nosso projeto de subsídio, ele tem aproximadamente 70 artigos. Ele não trata apenas só do subsídio, como ele procura, do nosso ponto de vista, tá, de equacionar e equalizar diversos problemas. Aí, respondendo o que nos fez, é exatamente isso. Desaparece, hoje, a nossa remuneração básica ela é o vencimento padrão, o RETP, quinquênio, sexta parte, adicional o ADPJ dos delegados, e nós temos o adicional de insalubridade. Pela formação e conformação do projeto, tudo que tiver nomenclatura adicional desaparece. Então, o que eu vinha pensando, fazendo uma reflexão, quando nós recebemos a proposta do deputado, tentar trazer tudo que nós prevemos dentro deste projeto, talvez num primeiro momento cause muito mais confusão do que o todo. Então, a nossa reflexão em o projeto de lei do deputado, passando por todos os seus caminhos e sendo sancionado pelo governador, paralelamente, a nossa ideia é retirar da nossa estrutura aquilo que está no seu projeto e começar a trabalhar num processo contínuo de construção legislativa. Tá? Então, realmente desaparece, a DPJ desaparece. Qual que é a proposta institucional da Polícia Civil sem colidir com este? É a criação do tratamento de algumas gratificações. Tá? A gratificação por horário noturno, tá? A criação da questão da insalubridade com uma outra denominação específica, corrigir algumas distorções do nosso ponto de vista, uma delas recente é a não correção do atual adicional, não é isso? Tá? E mais do que falar em insalubridade, nós definimos com critério de periculosidade. Tá? E estendendo esses benefícios não apenas para os policiais civis, mas também para os administrativos que nos cercam. São aproximadamente 980 servidores administrativos que, por força de uma nova interpretação, estão experimentando uma redução do grau de insalubridade. Está caindo para o grau mínimo possível, nosso ponto de vista, e isso é uma injustiça que deve ser corrigida. Então, todo o processo, né, de análise disso passa por essas criações, né? Como eu disse aos senhores, a gratificação por horário noturno, as gratificações excepcionais, as diárias e outras remunerações que nós chamamos de variáveis. Mas isso fica preciso bem ser assentado que não se estende para os policiais aposentados. Tá? Então, essas gratificações ou essas verbas adicionais, elas são variáveis e pela nova emenda constitucional 103, quando o indivíduo aposenta, ele não as leva mais. Tá? Isso está bem assentado. Por isso que o objetivo, né, deputado, é nós termos uma remuneração bem posta, bem colocada, para que os senhores possam suportar isso. Uma outra proposta, aí depende, que pode ser inserida no projeto, vai depender do próprio deputado, é o que o senhor colocou. No nosso caso, é estabelecer dentro das classes o que nós chamamos de níveis. Tá? A perspectiva de mudança de uma classe para outra, normalmente, leva de 10 a 15 anos. Então,
no nosso estudo, nós pretendemos ou temos como ideia criar os níveis. Então, a cada 2 anos, você troca de nível. Tecnicamente, o que nós temos? Quando você sai de uma classe e vai para outra, é o que nós chamamos de amplitude. Hoje, a amplitude básica da atual remuneração está em torno de 7%, 8%. Então, nós teríamos que dividir esses 8%, agora é um valor muito maior, e dividir e criar níveis, tá? E estabelecer critérios para ascensão. Curso, o tempo na atividade. É uma forma, alguns diriam que é uma forma mascarada de se criar um adicional interno, mas não é isso. É perfeitamente possível, né? Quem tiver curiosidade, se vocês forem analisar a atual legislação de subsídio do magistério estadual, ela já tem essa previsão, tá? Então, cada policial que levaria 15 anos para trocar de classe, e isso é um problema muito crítico, tirando os escrivães de polícia que vão embora mais cedo, os outros policiais, a média de aposentação está na faixa de 70 anos de idade. Isso cria um problema, que é a saída, tá? Não adianta nós criarmos da 5ª classe, que é a proposta, e chegar na classe especial, se a maioria não chega à classe especial. Malemar vai chegar na primeira. Por quê? Porque os policiais não aposentam. Nossa perspectiva, deputado, é em que nós, tendo este valor remuneratório ampliado, nós tenhamos aí uma possibilidade das pessoas se aposentarem, né? Na classe de delegado, eu vou falar de maneira genérica, 75% das carreiras policiais, hoje nós somos 28.500 policiais, considerando a superintendência junto, tá? 75% tem mais de 40 anos de idade. 45% já passou dos 50 anos. Então, o que a gente experimenta? Uma corporação envelhecida. Por quê? A maioria, ou grande parte dela, não se aposenta por força do abono, né? Os mais antigos, né? Os novos nem abono recebem, não é isso? Então, criar os níveis, mas com a melhoria salarial, vai ter uma perspectiva de uma evolução mais rápida, porque hoje realmente está empacado, né? São pouquíssimas vagas. Agora, se saírem 2 aposentadorias, na classe especial para delegado, só tem 2 vagas, tá? E quantos delegados de primeira classe? 1.100. Tá? 2 concorrendo para mais de 600, né? Mais de 600, 700. Então, o processo tem isso, né? A nossa ideia é criar efetivamente o que nós chamamos de níveis, para o senhor ter ascensão técnica. Só que são critérios que estão postados, que são colocados de maneira objetiva, para não ficar à vontade do chefe e nós evitarmos os constantes argumentos de que só se promovem aqueles que têm proximidade com o poder reinante num determinado momento. Então, quem não participa deste grupo jamais vai ser promovido. E, na prática, é o que acaba acontecendo, né? O critério de promoção por merecimento se perdeu pelo tempo, tá? Quando deveria ter, né, algo muito mais objetivo. Acho que, em linhas gerais, é isto, né? E acho que, respondendo a sua pergunta, também é exatamente isso. Junta-se a carreira de auxiliar com o papiloscopista. Eu tenho um ponto de vista pessoal. Neste momento, os peritos, ou melhor, os papiloscopistas têm que ter um cuidado muito técnico com a nomenclatura dos seus documentos, para que vocês não tenham uma briga constante com os peritos que entenderiam que supostamente ocorreria uma usurpação de função, por força do que consta do Código de Processo Penal. Eu vejo de uma maneira muito clara, cada carreira se movimenta dentro dos seus interesses, tá? O primeiro passo pela presidente do sindicato é a criação do curso superior. E há uma tendência, isso vai ser uma briga legislativa, mas a ideia que os papiloscopistas pretendem é se tornarem peritos, tá? E ir embora da Polícia Civil. Isso é fato, porque seriam peritos criminais. Isso é uma ideia. É justo, tá? A gente tem discussões técnicas e jurídicas do tema, mas há de se respeitar alguns pontos de vista. Então, num primeiro momento, dentro do que a legislação nos permite, toda e qualquer carreira policial civil será efetivamente o seu ingresso no curso superior, concurso superior. Isso é um primeiro passo de evolução. Não sei se eu respondi todas as perguntas e algumas que foram dirigidas. Acho que é isto, né? Foi muito bem, viu? Bom, obrigado, deputado. Parabéns, viu? Gilson, a questão da
Essa é uma das emendas aqui, senão a gente fica falando o techniquez e acaba ficando muito enfadonho. Na regra, e aí é uma proposta que nós vamos apresentar para o projeto, uma emenda, apresentar para o deputado, é o que nós chamamos de regra de equalização. Então, nós temos um artigo na nossa proposta que estabelece, me permita ler, né, aqui, serão remunerados pelo regime de subsídio constante desta lei complementar os aposentados e pensionistas que por ela optarem em caráter irretratável. Como o senhor tem um regime previdenciário diferente, o objetivo é oferecer ao deputado uma regra de transição e de equalização para abranger os policiais já aposentados e os seus pensionistas. Tá? Fazer uma regra de adequação para que não se paire nenhum tipo de dúvida. Os novos policiais hoje não têm paridade, os que entram hoje no sistema. Sim. E incluir isso, né? Eu não sei como é que o governo viria desta forma, né? Nós temos uma diferença muito grande técnica de interpretação com a SP-Prev. Eu defendo, do meu ponto de vista, uma mudança radical da Lei 1354. Eu acho que isso deveria ser feito um projeto separado, porque senão trava. Tá? É que eu sempre digo para todos, o possível é o melhor, né? A gente tem algumas ideias, mas eu vou ficar com o que é possível. Mas a ideia, isso é um outro projeto que nós estamos por concluir internamente na instituição policial civil, na direção da Delegacia Geral, é uma alteração substancial da Lei 1354 e estabelecer um regime de paridade e integralidade para todo e qualquer policial civil, independente do tempo em que ele ingressou. É acabar aquela distinção distorcida para a Polícia Civil, que é um regime próprio e peculiar. Essa é a defesa institucional. Embora eu esteja abrigado pelo regime antigo, não é justo que a gente não olhe para os futuros dentro da nossa instituição. Então, a nossa ideia é mexer nisso, considerando a paridade e integralidade. Do nosso ponto de vista hoje, ela já se aplica, paridade e integralidade, pelo regime de subsídio. Não vai ter grandes problemas. Mas é importante que a gente deixe assentado na lei, deputado, tá? De uma maneira muito clara, para evitar interpretações, eu vou usar uma palavra mais simples, ou interpretações marotas. Tá? Nós constantemente somos surpreendidos com interpretações, do meu ponto de vista, distorcidas em prejuízo dos nossos benefícios. Tá? Então, uma coisa eu separo muito, a posição como profissional de polícia, eu tenho 35 anos como delegado, todos eles na carreira, tá? Há um ponto de vista institucional, mas eu acho que aí são colidentes, né, deputado? Não são colidentes, me perdoe. Então, a ideia é essa, né? O resto é rascunho técnico, que o senhor me permita, a vênia, né, de apresentar algumas propostas complementares para análise da Casa Legislativa, né? Mas todas, penso eu, que são em benefício dos policiais. Tá? Muito obrigado, deputado. Obrigado. Antes do doutor Arcanjo falar, o Ícaro me passou aqui a lista dos estados que já remunera por subsídio. Ele trouxe aqui o Amapá, o Ceará, o Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. O projeto que tem várias questões que é trazido aqui, que tem relação com a Previdência, com a lei que... Existe uma lei específica que trata da questão previdenciária e que traz as regras previdenciárias, né? As regras de aquisição para poder se aposentar. Qual o período que os policiais, os servidores públicos, que trabalharam para ter o direito à paridade, à integralidade, né? Então, a própria emenda constitucional 103, que foi levada ao Congresso pelo governo anterior, pelo governo Bolsonaro, ele mexeu com muito direito nosso, né? Tirou bastante direitos nossos, né? E a lei que foi aprovada aqui, seguindo, porque, obviamente, que essa lei está seguindo as diretrizes da emenda constitucional 103, da reforma previdenciária que foi aprovada em Brasília, né? Para trazer as regras aqui para São Paulo.
Então, essa legislação ela tem uma série de problemas, né, que nós não teríamos como, num projeto de subsídio, começar a fazer alterações em outras leis esparsas, né? Já é difícil apresentar o projeto, aprová-lo aqui nessa casa, não é uma coisa fácil, que essa casa ela trabalha a favor do governo, não trabalha a favor do funcionalismo público, né? É tudo para o imperador e quase nada para os súditos, né? Então, aprovar certas matérias aqui não é uma coisa fácil. Mas nós construímos um projeto pensando nessa questão de ascensão, né? Por isso que ele traz a 5ª e a 4ª classe. Talvez aperfeiçoar de uma forma de que a cada 5 anos o policial possa ter uma promoção, né? A cada 5 anos ele possa mudar de classe, né? Então ele entra na 5ª classe, para não ficar na lógica que o doutor Gilson traz aqui, de que tem policiais que levam, que chega a 9 quinquênios, 10 quinquênios, né? Ou seja, 10 quinquênios ele está há 50 anos trabalhando. Para chegar a 10 quinquênios, é um herói. 50 anos trabalhando na polícia não é coisa fácil, né? Então, para que tivesse um tempo em que pudesse ter acesso a essa promoção sem ficar para esperar 50 anos, né? E o projeto ele fez uma equação, que aí tem um outro cuidado que a gente tem que ter, que é a questão do teto do governador. Existe um teto. Então, eu tenho que pensar num subsídio que ele não ultrapasse o teto do governador, né? Porque daqui a pouco chegou no teto, vai ter o corte, né? Vai ter o extrateto. Então, nós estudamos um pouco o que é o subsídio da Defensoria Pública, está mais ou menos equacionado um pouquinho para cima do que é o subsídio da Defensoria Pública, que começa com R$24.000, o defensor público, né? Então, nós colocamos bem perto dos subsídios da Defensoria e fizemos uma lógica de uma porcentagem do salário teto. Ou seja, o investigador, o escrivão, o papiloscopista, ele vai ter 70% do que é o salário da classe do delegado. Porque se a gente falasse também que o investigador, o escrivão, teria que ganhar igual o delegado, já começa numa encrenca, né? Na entrada da porta, você já começa uma briga pesada, né? Porque existe curso superior, então tem que ser o mesmo salário. Então, nós pensamos o seguinte, olha, que pelo menos o investigador possa ter um salário de 70% do que é o salário do delegado de polícia. Obviamente, se o salário do delegado de polícia sobe, o do investigador também vai subir, né? Do investigador também vai subir. E os demais, e o perito criminal, porque a gente faz uma análise por conta do projeto de aumento que foi mandado para essa casa, o último projeto. E a Secretaria de Segurança ela tentou adequar bem os oficiais da Polícia Militar com os delegados de polícia e com os peritos e médicos legistas. Se vocês começarem a estudar bem ali os salários, eles trouxeram ali para quase próximo, né? Uma vez que o delegado de polícia tem o adicional de polícia judiciária, né? Então, eles fizeram ali uma lógica de colocar quase próximo. E a base ficou mais distante. A base da polícia, os cargos de investigador, escrivão, papiloscopista, agente de telecomunicação, os agentes policiais, eles ficaram mais distantes da cúpula. Só a gente analisar. Então, quando você estabelece que seja pelo menos 70%, e esse seria, então, o nível superior, e o nível médio, pelo menos 50%, essa foi a lógica que nós levamos. Pelo menos que seja um subsídio, então, um agente policial de 5ª classe, ele ganhe pelo menos 50% de um salário de delegado de polícia de 5ª classe, e assim sucessivamente, né? Então, seria... E criamos as classes para responder um pouco os quinquênios e a 6ª parte. O que é esse problema que o doutor Gilson traz nesse debate é que, de repente, o tempo que você leva para ser promovido é tamanho, né? Porque você tem ali o merecimento, de repente o chefe não gosta de você,
e não te indica para ser promovido, né? E aí você tem que esperar a antiguidade, né? Que é o meu caso, né? Eu só consegui ser promovido na polícia por antiguidade, né? Então, a antiguidade, a primeira promoção hoje são 15 anos. A segunda, 25 anos, né? Então, está quase terminando o meu tempo, né? E a ascensão, para mim, é muito difícil. Então, de forma que nós pudéssemos ter, a cada 5 anos, uma promoção, então é uma forma também de você ir equilibrando a carreira no tempo, né? Bom, passar para o doutor Arcanjo para... Ô Reis, eu só acho que seria bom para o plenário aí, você, de uma forma mais clara, explicar a diferença do atual sistema de remuneração com o critério do subsídio. Eu acho que ficaria assim mais claro. Mas eu acredito que todos os policiais que recebem o seu olerite conhecem, né, as diferenças. Sim, né? nós sabemos. Todos os policiais que recebem o seu olerite sabem que o padrão, o salário padrão é o padrão, o RTP, o quinquênio e a sexta parte, é a composição salarial do policial, né? E aí, como fala do padrão, acaba sendo nivelado por baixo, né? Porque você vai somando, né? Então é um padrão, o RTP 100% do padrão, e aí para cada 5 anos um quinquênio, e quando o profissional chegar aos 20 anos é que ele terá, então, a sexta parte, né? Mas esses, eu acho que a maioria que são policiais tem, o olerite sabe o que recebe hoje e o que nós estamos propondo. Obrigado. Vamos lá. Realmente, como falou o Jairinho há pouco, é uma carreira de Estado, a carreira policial. Porém, parafraseando o Dr. Gilson, interpretações marotas fazem com que o policial não seja reconhecido muitas vezes como integrante de uma carreira de Estado. Por exemplo, foi preciso editar uma lei, 12.830, 2013, para reconhecer a carreira do delegado de polícia como uma carreira jurídica. Espera aí, mas a Constituição estabelece como uma carreira de Estado, obviamente jurídica, mas tem que editar uma lei para que diga o óbvio. Infelizmente, no Brasil, às vezes é preciso dizer o óbvio. E eu saio feliz dessa audiência, porque as sugestões que foram apresentadas e a preocupação da Delegacia Geral mostra que os acréscimos vão dizer o óbvio, a fim de neutralizar, eventualmente, uma interpretação que possa retirar direitos. É um avanço. Eu tomei nota de praticamente tudo, e depois eu vou tentar ouvir novamente aqui a gravação pela TV Assembleia, mas para que possa também colaborar com o deputado na inclusão, nas inclusões das propostas aqui apresentadas. Embora eu não seja assessor direto do deputado Reis, eu conheço há mais de 15 anos e nós o auxiliamos por muito tempo na Câmara, e aqui eu sempre auxilio dando algum conselho nos projetos de lei, e tenho muito carinho pela Polícia Civil, eu espero que saia o melhor projeto e que vocês tenham os direitos garantidos. E só reforçando, né, as mensagens constitucionais muitas vezes não são bem interpretadas. Então, só um reforço, é importante que vocês utilizem isso até numa eventual negociação com o governo, etc. Quando o Constituinte manda a mensagem e equipara a carreira policial às demais carreiras essenciais à justiça, não foi por acaso. Essa equiparação é para que vocês tenham uma remuneração também digna e para que vocês acompanhem toda a evolução de aumentos conforme o sistema federal. Então, o presidente recebeu aumento, os ministros supremos receberam aumento, os parlamentares vão receber aumento, e os policiais? Depende do casuísmo de cada governo. Então, o modelo de remuneração por subsídio, ele visa neutralizar essa suposta discricionariedade do governo,
de dar aumento para a polícia quando ele bem entender. Ou, eventualmente, não, depois. Vamos aumentar só uma categoria. Não, não, não. Vocês seguem uma cadeia de aumentos remuneratórios que visam compensar uma perda inflacionária, especialmente depois que a carreira é estabelecida por subsídio, e que vocês consigam manter essa remuneração pelo resto da vida. Esse é o principal objetivo, e pelo menos a essência do projeto, quando eu interpreto a proposta e com as sugestões de aprimoramento, talvez esse modelo fique ainda melhor. E como as perguntas foram respondidas diretamente, é só um acréscimo aqui. Eu concordo com a progressão por tempo. Eu estou enquadrado numa carreira pública com progressão por tempo. Então, era P1A, fui para P1B, P1C, aí fui para P2, né, horizontal e vertical. Isso dá para adequar também nesse modelo, a fim de evitar a simpatia ou a empatia do seu chefe, né, seu superior, vai com a sua cara, não vai, se é promovido ou não, por conta dessa discricionariedade. E até, às vezes, conversando com um policial ou outro, muitos ficam revoltados com isso. Não pode puxar, eu já aprendi centenas de pessoas. Alguns não prenderam ninguém e são promovidos. Isso incomoda a categoria como um todo. É algo que tem que se pensar para que seja melhorado. E aí, um ponto, acho que importante, com todo o respeito, Renato, eu não consigo enxergar a polícia como uma carreira só, carreira única. Você ingressa investigador ou agente, passa por investigador, escrivão, depois chega a delegado, porque cada cargo tem uma peculiaridade. Por mais que seja importante que o delegado saiba investigar, as atividades de polícia judiciária para o sistema de justiça penal, elas exigem conhecimento jurídico. Então, se for para pensar num modelo como esse, todos deveriam ter formação jurídica, e aí fica bem mais difícil. Por isso existe essa diferença, essa distribuição de papéis. Sim, mas eu não proponho, não é uma imposição da noite para o dia nós colocarmos isso, mas é alguma coisa que, para o bem da sociedade, seria muito mais útil para a instituição que fosse uma carreira única, entrada pela base, que que todos tivessem a possibilidade de alcançar o topo, como acontece na Polícia Rodoviária Federal. É alguma coisa que, depois de 30 anos de polícia, nós já podemos começar a pensar não na polícia que eu vou exercer, mas a polícia que nós queremos para o futuro, para uma sociedade, a polícia judiciária ser fortalecida para a sociedade. Porque é o único lugar, nós somos, acho que, quase poucos lugares do mundo que se presta concurso para ser chefe. Com todo respeito, nós temos uma enorme geração de delegados hoje, preparados, capacitados, mas que não entram com conhecimento de polícia judiciária. O ideal para a instituição se perpetuar e adquirir o respeito na sociedade, no meu entender, é essa carreira única, onde ele entra agente policial e tem a possibilidade de ser delegado por dentro, pela carreira. Eu acho que a própria polícia tem que pensar na polícia daqui a 50 anos. E acho que esse é o caminho, começar a caminhar por isso. Lógico que não é da noite para o dia, nós vamos impor que vai ser dessa maneira, mas nós temos que pensar nisso, no ponto de vista, na perspectiva da sociedade, não nos nossos interesses apenas. Não, eu entendo, sim. Doutor Arcanjo, uma parte. Olha, carreira única, não se esqueça. Parabéns por enaltecer a carreira de escrivão, eu sou escrivão, ele é investigador de polícia, vamos enaltecer os papiloscopistas, operador de telecomunicações. Eu sugeria que criasse também um cargo de oficial de informática, né? Que com essa época de internet aí tem que ter um especialista na área de informática na Polícia Civil. Mas, doutor, nós temos uma academia de polícia que é para preparar cada um seguir determinada carreira.
Sim, Para isso sim. nós temos uma... Senão aquela academia vira um elefante branco. Né? Se for todo mundo fazer concurso para escrivão, investigador e agente policial e já coloca na rua, eu tenho 3 diplomas da Academia de Polícia. Eu fui investigador de polícia concursado, fiz o curso em 1979, em 1970 eu fiz o curso de escrivães de polícia, depois veio essa lei tornando obrigatório o curso intensivo, depois de nomeado, tomei posse como investigador, fiquei quase 2 meses na academia, depois optei para o escrivanato e fiz esse curso de escrivão de polícia. E confesso, quando eu assumi na polícia, eu estava com a cabeça cheia de teoria e a prática era completamente diferente. Então eu vim aprender a fazer polícia depois que eu tomei posse, né? Mas aqueles ensinamentos lá de renomados professores lá da academia, aliás, eu vou conversar pessoalmente na DGP com o doutor Gilson, né? E eu vou falar a respeito da estrutura que ele pretende, com muita boa vontade, propor, né? Para renovar a polícia, que precisa ser renovada, doutor. Está de parabéns, tá? Está de parabéns apresentar um projeto de lei para reestruturar a polícia, enxugar, né, as carreiras, mas cada uma bem preparada. Tá? Inclusive, eu sugiro concurso para delegado de polícia. Tem que ter no mínimo 2 anos de polícia. Pode ser polícia militar, pode ser polícia civil. Certo? Então, é por aí. Quem vai formar o policial para atuar na rua é na academia de polícia. Entendeu? Lá vai, depois que a pessoa presta o concurso, ele faz o concurso lá para escrivão de polícia, que pode ser atividade técnica jurídica para atuar no cartório, vai fazer o curso para investigador de polícia, com estágio nas delegacias. Eu fiz estágio no antigo IPT, talvez ninguém aqui sabe o que é IPT, Instituto de Polícia Técnica, era dirigido por João Milanês da Cunha Lima, certo? E eu fiz estágio nas delegacias de polícia. Tá? Fiz no DEIC, fiz no DOP, entendeu? Então, é assim que se forma a polícia. Polícia tem que ser especializada. Polícia Civil, porque a gente tem que tirar a segurança pública, com licença da força. Eu falo muita vontade, porque eu estou acreditando na atual gestão, que doutor Gilson, já estive conversando com ele, que está com boa vontade, né, de alavancar a Polícia Civil no estado de São Paulo. Porque ele não pode, o estado mais rico da federação, né? Eu chamo cartório de polícia, cartório de delegacia, de paiol de inquérito, paiol de BO, né? A gente sabe que pelo Código de Processo Penal é 30 dias para concluir um inquérito policial. E é humanamente impossível concluir um inquérito dentro de 30 dias. Resultado, para terminar, maioria dos crimes são prescritos. Mesmo que o delegado, depois de pedido reiterado de prazo, relata o inquérito, mas quando chega lá o promotor verifica que já está prescrito, pede o arquivamento e não oferece a denúncia, tá? Então, mas eu estou animado, porque eu estou vendo boa vontade, viu, companheiro Reis, né? Eu estou vendo uma boa vontade, como eu já disse aqui, o doutor Gilson me telefonou, falou que eu queria a minha participação naquela reunião lá, e a gente renasce as esperanças, tá? Porque nós ficamos aí no ostracismo durante 20 anos de governo, no ostracismo, nem reajuste de salário e nem conversa para aperfeiçoar a polícia, tá? Reformar a polícia, apresentar um projeto de lei para reestruturar a polícia. É só isso. Muito obrigado, tá? E pela parte aí, viu? Só isso. Isso não foi uma parte, isso aí você pegou todo o tempo da fala dele. Mas pelo amor de Deus, continua, doutor. Deputado, Só uma parte. assim como eu, você e o Jarim, esses camaradas aqui, tá? Dentro tem um recalque acumulado de 20 anos. Porque o cidadão que paga seus impostos, ele não pode ficar sem segurança pública, porque está em jogo é a nossa vida.
É a nossa vida, a nossa integridade física, saúde pública. Ninguém ouve falar. Doutor Arcanjo está te pedindo uma parte, você dá? Hein? Ele está pedindo uma parte. Mas é uma parte só para acrescentar o seguinte. Desculpa, viu, doutor? Não tem problema. Mas é uma parte só para acrescentar o seguinte. Eu concordo com tudo que o senhor falou. Eu acompanhei esses 20 anos, indo todos os dias praticamente, da minha atividade profissional numa delegacia de polícia. Eu tenho mais de 300 inquéritos policiais sob a minha responsabilidade no meu escritório. Eu conheço esse dia a dia. Eu sei que é sofrido e vocês são desvalorizados. Eu vim aqui para propor e ajudar a construir algo melhor. Só que a gente precisa pensar o seguinte, o que é viável, o que é possível? Dentro desse cenário da possibilidade, e até com a boa vontade da cúpula da Polícia Civil, me parece que a proposta é bem razoável quando ela propõe uma remuneração adequada, justa para vocês. Então, acho que essa é a ideia, é o que eu tinha para falar para encerrar minha... Valorização é um adjetivo suave. Tem havido muito suicídio, morte, um escrivão de polícia no interior morreu no volante da viatura, Terminou sua parte? Seccional. Então... Doutor... Pois não. Com relação à carreira única, embora as ideias talvez tenham sido boas, quem idealizou, mas lembremos que as carreiras da Polícia Civil são técnicas e nós não podemos acreditar em sofismas. O legislador constituinte, quando estabeleceu no artigo 37 lá que as carreiras devem ser preenchidas por concurso público, mas em consonância com a complexidade, responsabilidade e natureza das funções. Então, cada um aqui tem seu cargo técnico e deve ser remunerado de acordo com a sua responsabilidade, complexidade e natureza das funções. Então, na minha convicção, carreira única é sofisma. Temos que ser racionais, senhores. É isso. E mais uma ponderação com relação aos nossos subsídios, levando em conta que o Estado de São Paulo é carro-chefe da federação, temos que nos parametrizar com relação aos estados que remuneram melhor as polícias civis, as nossas co-irmãs. É isso aí. E o senhor citou a Lei 12.830, ela faz justiça com relação ao vetusto artigo 241 da Constituição Federal, que foi retirado, extirpado a fórceps pela emenda constitucional 19 de 1998. Foi uma emenda inconstitucional em relação aos delegados de polícia e à Polícia Civil, que exterminou os direitos, as prerrogativas do cargo de delegado e veio ser reconhecida agora com a Lei 12.830. Bom, nós vamos continuar esse debate em outro momento. Nós temos outros projetos para debater aqui nessa casa, mesmo temas que foram ditos aqui, como o adicional de acúmulo de serviço, de acúmulo de titularidade, ou seja, os adicionais que no dia a dia os colegas vão cobrando, né, porque um tem, outro não tem. Toda essa legislação nós estamos construindo aqui nessa casa. O nosso mandato ele está fazendo esse papel e ele está à disposição de vocês. O que eu peço é que vocês nos ajudem também, né? Participar, nós vamos fazer outras audiências, né? Tem outros projetos que estão protocolados e outros que vão surgir, porque no andar, né, no caminhar, né, vai surgindo novas ideias, cobranças que precisam ser feitas, né? Nós agora estamos cobrando, fazendo a campanha para que o governador possa sancionar o projeto que nós aprovamos aqui, o 61 de 2023. Foi o primeiro projeto que nós aprovamos na cota, né? Porque aqui você vai aprovar um projeto, 2 no ano no máximo, né? Aquela cultura que eu tinha na Câmara de todo mês estar aprovando projeto, aqui não é a mesma coisa, aqui é bem difícil, né? E até a gente vai analisando, né? Porque são 94 deputados. Se cada um aprova um projeto, são 94 projetos. Se aprova 2 projetos, já são 188 projetos, né? E imagina, se fosse fazer isso todo mês, nós teríamos 2.000 projetos. O governador ia enlouquecer, né? Para analisar um por um, ver aquele que é... Quer dizer, não é ele que faz isso, mas
ia dar muito trabalho para essa turma, né? Então, mas fiquei muito contente com a aprovação do 61, onde estabelece que o policial possa aposentar na classe em que ele estiver, não precisa ir à justiça para fazer garantir o seu direito, e a gente espera que o governador sancione, e a gente está na campanha Sanciona Tarcísio, né? Então, depois nós vamos até mandar os cardzinhos para vocês dispararem. O Dr. Gilson é uma pessoa que também é muito militante dessa ideia, inclusive ele conversou até com o secretário a respeito, o secretário falou para ele também que tinha assim, aprovação, né, da ideia. O que a gente espera é que lá a cozinha do governador, o problema é a cozinha do governador, né? Ali na cozinha do governador, a procuradoria, aquela turma que fica ali no seu entorno, né, possa realmente se sensibilizar da importância que é desse projeto e possa dar sanção a ele, tá? Então, agradeço ao Dr. Gilson, ao Dr. Arcanjo, agradeço a participação de todos vocês, né, que vieram para cá nessa audiência, e já não havendo mais tempo para a gente continuar esse debate, eu declaro encerrado os nossos trabalhos. Tenham todos uma boa noite.